Então, olha só, eu vou resolver os 2 exercícios de entrega, mas antes eu vou fazer uma contextualização e vou até resolver um outro exercício antes, que pode elucidar essas questões, principalmente quando envolve coordenadas polares, tá? Então, pessoal, vamos só recapitular aqui em que pé que a gente está, né? Então, a gente está saindo de um entendimento de mecânica newtoniana, e quais são os aspectos principais que a gente vai reparar de diferença na hora de resolver um problema via mecânica newtoniana ou mecânica lagrangiana? É que mecânica newtoniana, o tempo inteiro a gente tinha que preocupar com questões vetoriais, não é isso? Então, uma das maneiras, né, recorrentes que a gente usava era fazer o diagrama de corpo livre dos objetos, né? Então, eu precisava identificar todas as forças presentes naquele sistema para eu conseguir achar as equações de movimento daquele sistema. Por quê? Porque tudo saía, basicamente, da segunda lei de Newton, né? Uma vez que eu tinha o conhecimento da força resultante sobre o sistema, aplicando a segunda lei de Newton, eu tenho acesso à aceleração, e aí eu tenho acesso à velocidade em função do tempo e à posição em função do tempo, né? Resolvendo aquelas equações diferenciais, tá? Um mecanismo extremamente potente, mas que a gente começa a observar dificuldades em problemas mais complexos, sobretudo em problemas em que o sistema de coordenadas cartesianas não é o mais adequado, né? Você pode sempre resolver um problema com coordenadas cartesianas, mas você pode ter, né, não conseguir nem evoluir de tão complexo que fica você tentar resolver, né, nesse tipo de coordenada. Então, o que a gente resolveu introduzir? A mecânica lagrangiana, que é um formalismo equivalente à mecânica newtoniana, mas muito mais poderosa para resolver problemas mais complexos, sobretudo muito útil em outros tipos de coordenadas que não sejam as cartesianas. Só para resumir, para fazer tipo uma linha do tempo aí, para a gente entender para que eu estou fazendo essa contaiada de derivada lá. Então, lembrem basicamente o seguinte, pessoal. A mecânica lagrangiana, ela está fundamentada lá no princípio de Hamilton, né, que é dada por essa equaçãozinha aqui, mas lembre que o princípio de Hamilton, ele fala o seguinte, que você tem um sistema e você quer resolver esse sistema mecanicamente, né, ou seja, você quer obter as equações de movimento desse sistema, do mesmo jeito. Só que de todos os caminhos possíveis que um sistema tem para ir de um ponto A até um ponto B, o caminho que o sistema segue, né, então a evolução mecânica do sistema, é tal que vai minimizar, então ele escolhe o caminho que minimiza essa integral. Essa integral é chamada de ação, né? O que é essa integral? É uma integral temporal. É você pegar a energia cinética menos a energia potencial desse seu sistema e integrar isso no intervalo de tempo em que ocorre, né, a movimentação do sistema, em que ocorre lá o problema que você quer resolver, né? Então, você vai fazer essa conta para todos os caminhos. O caminho que tiver a menor integral, aliás, né, aqui a gente está falando de minimização, né? Mas, na verdade, esse princípio é um princípio de extremização. Poderia ser tanto um máximo quanto um mínimo, né? Só que a gente vê que nesses sistemas mecânicos, o que ocorre mesmo é uma minimização, tá? Então, o caminho que minimizar essa integral da diferença entre a energia cinética e potencial do sistema num dado intervalo de tempo, vai ser o caminho escolhido pelo sistema. Ou seja, daqui vão sair as equações de movimento, V de t, A de t, né, ou R de t, que resolvem o seu problema, né? Então, a gente passa a usar um formalismo de escalares, né? Então, a gente define a lagrangiana do sistema como sendo justamente a diferença entre a energia cinética total do sistema e a energia potencial, né, total ali do sistema, e a gente passa a usar coordenadas generalizadas, que é só praticando mesmo para a gente conseguir, né, decidir ali quais são as melhores coordenadas que a gente vai usar.
Lembrando que essas coordenadas, elas precisam ser independentes, né? E para isso a gente tem que trabalhar com os vínculos que existem no sistema, que eu comentei bem lá nos vídeos, né, pessoal? Então, às vezes, eu achei lá que as minhas coordenadas independentes são x, y e z. Ah, isso aqui, não, tipo assim, as coordenadas, né? Ah, esse aqui, x, y, z, descreve bem a minha partícula em qualquer instante de tempo, então eu matei o problema. Só que existe uma relação, por exemplo, x tem que ser sempre 2y. Então, essa é uma relação que a gente chama de vínculo, né? Então, se existe uma relação entre x e y, você não tem mais 3 coordenadas independentes, você tem só 2. Então, a gente denomina isso de 2 graus de liberdade para o sistema, né? Então, é muito importante que, na hora que você for resolver o problema, ou seja, aplicar as equações de Euler-Lagrange, que você já faça isso para o sistema já feitos os vínculos, ou seja, já eliminadas as coordenadas que estão sobrando ali no seu sistema, tá? Senão vocês vão ter dificuldade de fazer isso, né? Nós vamos passar para os exemplos. Então, para que serve a equação de Euler-Lagrange para você aplicar? Serve justamente para você resolver esse problema de extremização. Então, como é que eu acho a minimização dessa integral? Aplicando a equação, que me diz o quê? Que a derivada parcial da Lagrangiana em relação à sua coordenada generalizada, que você escolheu, né? Menos a derivada temporal da derivada parcial da Lagrangiana em relação à sua velocidade generalizada, tem que ser igual a zero. Então, você vai aplicar essas equações de Euler-Lagrange para todas as coordenadas que você achou que são convenientes, né? Então, se sobrou lá x e y, você vai aplicar essa equação para x e para y. Se você achou que é r e θ, você vai fazer isso para r e θ, né? Então, você pode ter, por isso que chamam equações de Euler-Lagrange, né? Que o número de equações está relacionado ao número de variáveis independentes. Então, eu vou fazer, então, essas aplicações dos exercícios de entrega. Eu vou começar o primeiro que eu quero fazer é o do pêndulo simples. E o que vocês usaram para o pêndulo simples? Vocês usaram coordenadas cartesianas, coordenadas polares? Eu usei cartesiano. Tá. Então, muitos exercícios da lista, pessoal, vocês vão perceber que as coordenadas polares são muito mais convenientes, tá? Eu até resolvi algumas aplicações naquela aula, mas talvez essa seja uma dúvida que vem lá de um cálculo vetorial mesmo, que é de não entender de onde aparece aquela expressão para velocidade em coordenadas polares. Vocês tiveram essa dúvida? Vocês chegaram nesse ponto? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Quando você fez aquela demonstração em vídeo, né, da velocidade, você tinha comentado, ficou meio confuso para mim. Eu não demonstrei, né? Você só... Eu só coloquei e falei, isso vem lá do cálculo, não é isso? Dei uma olhada no capítulo 1, se eu não me engano. Então, eu quero fazer com que vocês entendam porque a partir das polares, a gente entende as cilíndricas, por exemplo, e as esféricas a gente pode nem aplicar sem ficar pensando muito em como chegou nisso, tá? Então, eu vou começar a resolver o exercício 3 da lista, fazendo uma revisão dessa questão de coordenadas polares, tá? Dúvidas aí, vocês vão me parando. E eu vou tentar fazer bem passo a passo aqui, para não ficar parecendo um trem muito esquisito aí, tá? Então, o exercício 3 da lista 2 fala o seguinte, pessoal. Uma partícula de massa m é atraída para o centro de força com uma força menos k r a menos 2. Então, existe uma força lá que é menos uma constante sobre r ao quadrado. Então, o que a gente vê? Que quanto menor a distância ali, do centro de força, maior é o módulo dessa força, né? Opa.
e utilize coordenadas polares e encontre as equações de Lagrange do sistema. Ou basicamente é o seguinte, encontre as equações de movimento dessa partícula que está sujeita a esse campo de força, tá? E a gente vê que não tem nada muito relacionado a x e y aí, então é importante que a gente saiba trabalhar com essas coordenadas. Então, eu vou começar do básico, tá, gente? Para vocês entenderem que é o seguinte. Vocês entenderem que tipo de problema é esse. Então, imagina que eu tenha um sistema, inicialmente, que é sempre a nossa intuição é trabalhar com o sistema XY, e às vezes ele é ótimo mesmo. Eu tenho uma partícula aqui, essa partícula de massa M. Vamos supor que essa partícula está livre, beleza, está lá sujeita a alguma força, tá bem? Pode ser. Como é que eu resolveria isso em coordenadas cartesianas? Olha só, o que eu tenho que saber? Eu tenho que saber sempre onde está o x dessa partícula, né? O meu x de t, e o y dessa partícula. Então, a partícula está se movimentando, aqui, aqui, aqui. Se eu conheço o tempo inteiro o x de t e o y de t, vocês concordam que... Tá com delay aí, gente, para vocês verem a minha tela? Não, aqui tá tudo ok. Vocês já estão vendo o x e o y desenhado aí? Sim. Ó, meu aqui tá atrasado. Então, se eu sei o tempo inteiro onde que está o x de t e o y de t, eu sei que tipo de movimento é esse. Porque se eu vejo que o x, de repente, eu estava andando tantos metros num dado intervalo de tempo, e aí o x começa a andar menos metros num dado intervalo de tempo, olha, eu tenho informação que esse movimento é retardado, entende? Então, se eu sei exatamente a coordenada, como que a coordenada evolui no tempo, eu consigo chegar nas equações de movimento da partícula. Então, se eu fosse usar para escrever, só que o que acontece? Quando eu vou resolver por lagrangiana, eu preciso da energia cinética, né? Lembra que a lagrangiana é T menos U. Então, quando eu for fazer a energia cinética dessa partícula em coordenadas cartesianas, o que seria? Seria meio de mv ao quadrado. Só que, o que é V em coordenadas cartesianas? V é como se fosse um x ponto, não é isso? Na direção de x, lembra que velocidade é um vetor. Mais y ponto na direção de y. Não é verdade, gente? Então, ó, deixa eu até melhorar aqui. Vou escrever assim, ó. O que é a posição em coordenadas cartesianas? É x na direção de x, unitário ali, mais y na direção de y. Aí, olha só, quando eu quero saber a velocidade, é o meu r ponto, não é isso? É o meu dr dt. Eu preciso da velocidade aqui, ó, para eu achar a minha energia cinética. Aí, vocês já repararam? Como é que você acha o vetor velocidade em coordenadas cartesianas? Eu simplesmente pego o x ponto na direção de x, ou seja, dx dt na direção de x, mais dy dt, que é o y ponto, na direção de y. Não é verdade? Você nunca se preocupou em ficar derivando o vetor unitário. Pensa bem, se o vetor unitário, né, o vetor que indica a direção de x, se ele mudasse com o tempo, você também teria que derivar o vetor unitário, concorda? Você teria que fazer uma regra da cadeia. Seria x ponto na direção de x, mais x que multiplica a maneira como o unitário varia. Concordam? Sim. Só que você nunca, né? Não sei se vocês não pararam para pensar isso, ou se isso é tão óbvio para vocês que vocês nunca, né? Ok, não tem que derivar o vetor unitário. E é verdade, ó, à medida que a partícula anda, os vetores unitários aqui, ó, cadê, ó? X unitário, Y unitário, estão sempre apontando para o mesmo lugar, ó.
São vetores constantes, tá? Por isso que trabalhar com coordenadas cartesianas às vezes é tão simples, né? Então, na hora que eu for colocar a minha velocidade lá ao quadrado, para achar a energia cinética, o que significa velocidade ao quadrado? É meio de m, isso aqui é a mesma coisa que r ponto escalar r ponto, né? Para achar a velocidade ao quadrado. Por isso que nas expressões, então, ó, o que é um r ponto escalar R ponto. Mais, opa. Ó, só pegar, né, x, fazer o produto escalar, x com x, y com y. Então, isso vira x ponto ao quadrado mais y ponto ao quadrado. Então, por isso que quando você está trabalhando na Lagrangiana e vai escrever a energia cinética em coordenadas cartesianas, isso vira meio de m, que multiplica x ponto ao quadrado mais y ponto ao quadrado. Ok? Né? Tranquilo. E a energia potencial? Ah, a energia potencial você ia ver mgy, né, por exemplo. Né, se for esse caso aí. Considerando meu U aqui igual a zero. Tudo bem, gente? É assim que a gente, né, usa, e é por isso que esse termo aparece lá na sua Lagrangiana. Só que agora eu vou escolher as coordenadas polares para eu resolver esse mesmo problema. E aí nós temos uma dificuldade. Vou copiar isso aqui. Deixar aqui. Agora eu quero resolver o mesmo problema da partícula em coordenadas polares. Então, agora, ao invés de eu usar x, y, o que eu vou fazer? Ah, as minhas coordenadas boas vão ser as coordenadas... Coordenada polar é no plano, tá, gente? Então, polar é sempre bidimensional. Então, eu vou escolher o R, né? Aqui tem o meu vetor R, ó, onde R é justamente a distância da origem até eu localizar a minha partícula. E a minha outra coordenada, eu vou chamar aqui de φ, né? O ângulo que mais aparece aí nos livros é φ, mas muita gente usa θ também. E o ângulo, não é um ângulo qualquer, não. Para eu definir as coordenadas polares, o ângulo é esse ângulo de abertura aqui, ó, do sentido anti-horário, tá, gente? Então, essa é a definição. Só que aí, então, virou R e φ. Essas vão ser as minhas novas coordenadas. Só que, para eu trabalhar, fazer essas contas, por exemplo, como é que é a velocidade da partícula, então, em coordenadas polares, né? Porque na hora que eu for escrever energia cinética, eu vou precisar disso. Note bem, gente, a velocidade está relacionada, imagina que a partícula saiu, né, daqui para cá. Então, aqui virou meu novo vetor R, aqui, ó. Então, a gente vê que o R, ele tanto mudou de tamanho, quanto ele mudou de direção também, né? Então, a variação do R leva em consideração esses dois aspectos. Então, olha, se eu fosse representar a velocidade em coordenadas polares, quer dizer, nem vou representar assim, não, vou chamar como R, ó. Então, se eu fosse escrever o meu vetor R, ele seria o R na direção de R chapéu. Cadê o R chapéu, ó? R chapéu é esse vetor unitário justamente na direção do R, do seu vetor R, tudo bem? Então, o meu vetor posição da partícula é um R, que é aquela distância, R chapéu. Então, se eu quiser saber a velocidade, que é o dr dt, eu vou ter que fazer o seguinte, a derivada disso aqui. Só que a derivada disso, ó, é R ponto na direção de R. Só que qual que é o problema das coordenadas polares, pessoal? Quando você muda o R, o que acontece com o vetor unitário? Ele muda também. Concordam? Às vezes a partícula saiu daqui e foi para cá, ó.
Aqui está aqui, ó, o seu R. Um estava assim e o outro foi para cá, ó. Estão vendo que o vetor unitário R muda à medida que a partícula anda? Que é um inconveniente que você não tem nas coordenadas cartesianas. Por isso que quando você vai procurar velocidade, você tem que fazer a regra da cadeia, ó. R ponto na direção de R, mais R unitário ponto. Você também tem que computar a variação do vetor unitário. Entenderam? Sim. Estão acompanhando aí, gente? Ou tá viajando? Deu pra entender. Tá, Não, tá indo, tá indo. beleza. Aí é o problema. Então, toda aquela expressão que veio, que eu usei lá naqueles problemas de coordenadas polares, vem desse fato aqui, ó. Se vocês forem revisar o livro de cálculo, o que vocês vão ver? Vocês vão ter que escrever os unitários R. E tem mais um unitário que é definido aqui em coordenadas polares, que é esse unitário aqui, ó, que é chamado de φ. Deixa eu apagar isso aqui, ó. Deixa eu apagar isso aqui para ficar mais limpo, ó. Desenhadinho. Então, aqui está a minha massinha M. Esse é o meu R, vetor R. Esse é o R unitário. E, como existe também a coordenada φ, que a gente definiu, né, das coordenadas polares, existe também o unitário associado ao φ. O unitário associado ao φ é perpendicular ao R. Tá? Então, essas são as definições dos unitários em coordenadas polares. Então, a gente tem que escrever tudo em termos deles. Só que, como é que eu escrevo isso aqui, ó? R chapéu, os unitários, e φ chapéu em termos dos unitários x e y, só para facilitar a minha vida, para vocês verem onde eu estou querendo chegar. Note o seguinte, pessoal, cadê seus unitários x e y? O x é como se estivesse aqui, e o y é como se estivesse aqui. E esse ângulo φ, olha, ele rebate bem aqui. Então, olha só, olha lá o unitário R. O unitário R, vocês concordam que ele pode ser escrito como cosseno de φ na direção de x, mais seno de φ na direção de y? Certo? Então, quando eu for fazer a derivada do R chapéu, que eu vou precisar aqui, olha, para escrever depois a velocidade, isso vai ser o quê? Derivada de cosseno de φ é menos seno de φ. Mais cosseno de... Só que tem o φ ponto, tem que usar a regra da cadeia. Por quê? Esse que é o problema, tá vendo? Porque se o R variar, o φ também vai variar, entenderam? Entendeu, gente? Quando eu saio daqui e vou para cá, ó, tanto o R quanto o φ, é que aqui não está aparecendo, né? Mas se você for desenhar um vetor em cima do outro, vocês vão ver que eles mudam automaticamente quando você anda no plano. Então, vai ficar menos seno de φ ponto, na direção x, mais cosseno de φ ponto, na direção y. Ou seja, vou resumir isso aqui, que o R chapéu ponto vai ser igual a um φ ponto em evidência, que multiplica menos seno de φ na direção x, mais cosseno de φ na direção y. Ó, guarda isso aqui. Tá? Já estou terminando. Aí, como é que fica o meu vetor unitário φ? Como é que ele pode ser escrito em termos de x e y? Olha lá o φ, ó. Esse ângulo aqui rebate, ó. Vai rebater bem aqui o φ, ó. Então, se eu for escrever o φ em termos dos unitários, ele vai ficar como? Ele vai ficar, ó, menos seno de φ na direção x, mais cosseno de φ na direção y. Então, se eu for fazer como que o φ unitário varia, ou seja, o φ chapéu ponto, isso aqui vai ser menos
cosseno de φ ponto, na direção x, menos seno de φ ponto, na direção y. Que se eu colocar o φ em evidência, isso aqui vai ficar φ ponto, que multiplica menos cosseno de φ na direção x, menos seno de φ na direção y. Então, fechou aqui, ó. Então, notem o seguinte, pessoal, olha só. Analisando todas as equações aí, o que a gente conclui? Ó, então, o que é o R chapéu? O que é o R chapéu ponto? É φ ponto, ou seja, o que é φ ponto, gente? É dφ dt. Isso, né, a velocidade angular está relacionada ao, né, a velocidade angular dessa sua partícula no plano, tá? O que é esse menos seno de φ na direção de x, mais cosseno de φ na direção de y? É exatamente o φ chapéu, estão vendo? Concordam? Uhum. Então, isso aqui é exatamente o φ ponto, φ chapéu. E o que é o φ chapéu ponto? O que é isso aqui, ó? Menos cosseno de φ na direção x, menos seno de φ na direção j, é exatamente menos R, não é? Menos R chapéu. Concordam? Então, isso aqui é menos φ ponto R chapéu. Tá? Então, isso vem lá de cálculo vetorial, mas eu achei importante revisar essa, para não ficar parecendo que isso dá insegurança, né? A gente não entende por que a gente está fazendo essas coisas. Então, agora, pessoal, quando você for fazer, ó, acabei as demonstrações. Então, quando eu for fazer a energia cinética em coordenadas polares, que é meio de m, a velocidade, né, ó, é o r ponto aqui ao quadrado. Então, olha, quando você for escrever agora o seu r ponto, o que ele é? Ele é r ponto na direção de R unitário, tá, mais R chapéu ponto. O que é R chapéu ponto? Ó, é φ ponto, φ unitário. Então, quando eu for elevar isso ao quadrado, é fazer o produto escalar desse com esse mesmo. Então, o que vai ficar? Vai ficar um R ponto ao quadrado, mais um R ao quadrado, φ ponto ao quadrado. Entenderam? Então, por isso que a sua energia cinética em coordenadas polares vai ficar lá meio de m, r ponto ao quadrado, mais r ao quadrado, φ ponto ao quadrado, que era o que a gente usou nos exercícios e vai continuar usando. Entenderam de onde vem isso, gente? Agora? Sim. Tá? Então, a partir de agora, eu vou ficar, quando eu for usar coordenadas polares, né, ou mesmo coordenadas cilíndricas, porque quando a gente usar coordenadas cilíndricas, que é quando geralmente a partícula está andando num cilindro, como é que vai ficar a energia cinética? Vai ficar exatamente isso aqui, ó, meio de m, r ponto ao quadrado, mais r ao quadrado, φ ponto ao quadrado, mas vai ter um z ponto ao quadrado também. Por quê? Porque a partícula, essa é a velocidade da partícula no plano, que é como se eu estivesse usando coordenadas cartesianas, coordenadas polares, mas ainda tem a contribuição de que ela pode andar em z no cilindro. Então, por isso que tem ainda essa contribuição do z ponto ao quadrado. Tá? Então, só para entender que está tudo conectado por uma transformação de coordenadas cartesianas e polares, tá? E que não é uma coisa tão simples assim, né? Senão a gente pensa o seguinte, por que a energia cinética não é, então, meio de m, r ponto ao quadrado? Porque, né, a velocidade poderia ser só r ponto. Então, esse termo a mais vem de toda essa transformação,
tá? Veja, pelo menos façam isso uma vez na vida aí, pra vocês, né, se habituarem. Então tá, então vou começar a resolver o exercício 3, onde a gente vai usar toda essa informação aí, ó. 3 da lista, onde que tá aqui? Professor, Querem... só fazer uma perguntinha rápida. Então, a velocidade utilizando coordenadas polares, ou você falou cilíndricas, assim, é sempre dessa forma, sem aplicar Sim. os vínculos no princípio. Isso, sem aplicar os vínculos. Aí quando põe eles, vai diminuir essa expressão e então consigo a energia cinética no caso. Se tiver algum vínculo que relacione Z, R, φ, aí você vai, né, substituir, né, fazer tipo, usar uma variável em função da outra e reescrever a energia cinética justamente para eliminar uma dessas variáveis. Mas se não eliminar, se não existe vínculo, essa é a expressão final, tá, Marcos? Entendi. Aí você vai ter que usar a equação de Euler para todo mundo, para R, para φ, para Z, tá? Então nem Entendi. sempre tem um vínculo, tá bom? Tá, obrigado. Professora, eu tinha uma coisa rapidinho que ficou. Como é que você fez a substituição ali em R chapéu e F chapéu? Onde está escrito vermelho? Que eu não entendi muito bem. Vermelho, deixa eu ver, peraí. É. Quando você estava fazendo a relação à velocidade, bem aí. Que você fez os dois, né? Aí você meio que substituiu um no outro, não foi isso? Ou eu tô enganado? Ah, tá, foi assim, ó. Então, é porque olha lá para o R chapéu, vou pegar uma caneta diferente aqui. Olha lá para o R chapéu ponto. Uhum. Ele ficou com essa expressão aí, você entendeu, não entendeu? Uhum. Só que esse menos seno de φ, x chapéu, mais cosseno de φ, y chapéu, é justamente a nossa definição do vetor unitário φ. Ah, entendi. Entendeu? Então, ó, olha lá para o φ. O φ é isso mesmo, ó, ele é o menos seno de φ na direção de x, mais cosseno de φ na direção de y. Ah, não, entendi agora. É porque eu achei Entendeu? que você tinha substituído as fórmulas finais umas das outras. Ah, Aí tá, eu não. não estava entendendo isso. Mas tá Entendi. certinho. Então tá, então aqui, ó, né, vou fazer assim, isso aqui é o φ chapéu, e esse pedação aqui é o menos R chapéu. Tá? Só então que eu fui lá fazer a conta dessa expressão aqui mesmo, da energia cinética. Beleza, gente. Então, agora eu vou pegar o exercício aqui 3, né, que a gente estava. Vou adicionar um aqui. Então, o exercício 3 simplesmente fala lá, ó, que eu tenho que a minha partícula, é a mesma coisa que eu falei, tá? A minha partícula está andando num plano, a única informação a mais que ele deu é que ela está sujeita a uma força dada por menos K, R a menos 2, e você precisa achar as equações de movimento para essa partícula em coordenadas polares. Então, para que serve essa minha força? Gente, falou assim, então vamos devagar. O que eu sei de método de Lagrangiana para coordenadas polares? Então, primeira coisa, lembrem disso, né? Lembra da nossa receitinha lá. Primeira coisa, vamos pensar em quem vão ser as minhas coordenadas. Se é coordenadas polares, eu vou usar R e φ. Depois eu vejo se tem algum vínculo entre elas para eu eliminar uma em função da outra. Se isso vai acontecer, então, eu tenho que construir a minha Lagrangiana. Então, eu vou construir a minha energia cinética. Então, ó, sua partícula está lá, ó. Estou desenhando XY, mas só para eu colocar a partícula aqui e relacionar com as polares. E aqui eu vou chamar isso aqui de φ, tá? Pode chamar de θ. Então como é que é a energia cinética dessa partícula, pessoal? Energia cinética não é coordenadas polares? Então é meio de m, e aí o que eu acabei de deduzir, não é? Olha lá, ó, cadê nossa expressão? Onde que eu pus? Aqui, ó. Meio de m, r ponto ao quadrado, mais r ao quadrado, φ ponto ao quadrado.
Então, R ponto ao quadrado mais R ao quadrado φ ponto ao quadrado. Pessoal, para não ficar só, né, para quem gosta de dar um significado mais intuitivo para as coisas, lembrem que a velocidade em coordenadas polares, ela está relacionada tanto a quê? Tanto ao fato do vetor R mudar com o tempo, nessa direção, ó, tá? Na própria direção do R. Então, isso tem a ver, ó, com esse termo aqui, tá? Que é o R ponto. Né? Imagina o seu R, essa partícula reta para frente, ó, o R aumentou. Então, teve uma variação temporal do R. Mas também tem a ver com a velocidade angular, porque se ela gira, tem uma velocidade angular. Como é que é a velocidade desse corpo? A relação, né, entre velocidade linear e angular. V não é igual a ômega R? Só que o que é ômega? Ômega é θ ponto. Tá? Então, como eu preciso da velocidade ao quadrado, fica R ao quadrado, θ ponto ao quadrado. Ou φ ponto aqui, né? Então, o primeiro termo está relacionado à partícula variar nesse sentido, nessa direção, e o segundo termo está relacionado à partícula ficar rodando, tá? No plano. Então, achei a minha energia cinética. Vamos para o próximo passo, que é achar a energia potencial. E aí? Dado esse problema aí, o que vocês fariam para achar a energia potencial da partícula se ela está sujeita a uma força desse tipo? Então, aí que vem a correlação com o finalzinho da nossa última etapa, né, do conteúdo anterior. Lembram que quando você tem uma força conservativa, a gente vai trabalhar, tá, gente, sempre com forças conservativas aqui nesse mecanismo da Lagrangiana. Então, você precisa lembrar que forças conservativas... Lembram que forças conservativas são aquelas que não vão nem roubar, nem injetar, digamos assim, né? Aumentar a energia mecânica do sistema. Toda força conservativa pode ser escrita como menos o gradiente de U. Esse foi o finalzinho lá da parte, né? Antes daquela primeira prova. O que é isso? Menos du dr. Isso quer dizer que a toda força conservativa existe uma função energia potencial. A gente só define energia potencial para forças conservativas, tá? Então, concordam que a partir daí você chega na sua função energia potencial? Que vai ser só integrar a força, né? Olha, se eu multiplicar, digamos, né? Fazendo não muito formal aqui, ó. Então, du então é igual a menos F dr. Concordam, pessoal? Então, du vai ser igual a quanto que é a minha força? A força é menos KR2. Juntou com menos, então vai ficar KR a menos 2 dr. Ok? Então, ó, para eu achar minha função energia potencial, eu vou integrar esse KR a menos 2 dr. Como eu não sei os limites de integração, né? Porque aqui eu não estou sabendo exatamente de onde que ela vai, para onde que ela vai, ele não me deu essa informação. Então, essa integral é indefinida, o resultado dela vai ficar a menos de uma constante, tá? Antes de eu continuar, vocês entenderam passo a passo? Entenderam de onde que a gente partiu? Ó, eu tenho que resolver em coordenadas polares. Então, tem que achar a lagrangiana. A energia cinética, agora eu estou dominando, porque eu já entendi como é que fazem coordenadas polares. A potencial, lembrar que quando você tem um campo de força, que vai ser sempre conservativo nos nossos casos, você consegue achar a energia potencial partindo dessa nossa definição, tá? Então, lá, ó, a energia potencial vai ficar como? K é uma constante. Então, vai ficar integral de R a menos 2. R a menos 2 é R a menos 1 sobre menos 1, mais uma constante aqui, ó. Porque a integral é indefinida. Essa constante está associada assim, cada um pode definir a referência de U igual a zero onde quiser. Então, é sempre definida a menos de uma constante. Então, no fim das contas, minha função energia potencial em coordenadas polares ficou menos K
R a menos 1 mais C. Então, defini aqui a minha função energia potencial. Próximo passo, achar qual que vai ser a minha lagrangiana. E observar se eu tenho vínculos aqui, igual o Marcos falou, né? Não tenho vínculo, certo, Marcos? Não tenho vínculos, não tem nada nesse problema que limita esse movimento, né? Que me faz ter uma relação que o φ tem que ser fixo, ou que o R tem que ser fixo, concordam? Acho que sim. Beleza. Então, ó, nosso segundo passo vai ser, então, escrever a lagrangiana desse problema, que é T menos U. Já, então, ó, nesse caso, não há vínculos. Então, por isso que eu não precisei trabalhar nesse passo adicional dos vínculos. Então, vamos lá. O que vai ser o meu T? Meu T é aquela expressão lá, meio de M, R ao quadrado, φ ponto ao quadrado, mais meio de M, R ponto ao quadrado. Menos o U. Cadê meu U? Meu U deu negativo, né? Então, vai ficar menos isso. Então, vai ficar mais K, R a menos 1, e menos a minha constante lá. Então, achei a lagrangiana do problema. Alguns exercícios pedem só para você achar a lagrangiana, né? Deixa eu ver se é o caso desse número 3. Eu já até perdi ele aqui. Deixa eu ver. Não, encontre as equações de Lagrange. Então, a gente tem que seguir. Então, achei a lagrangiana do meu sistema. Vamos seguir para equações de Euler-Lagrange. Número 3. Ó, então, eu tenho as minhas duas coordenadas generalizadas, gente, ó. Q1 é igual a R, Q2 é igual a φ, tá? Então, vou aplicar as equações de Euler-Lagrange para R e para φ. Então, para R, o que eu tenho que fazer? Derivada da lagrangiana em relação a R, menos a derivada temporal da lagrangiana em relação a R ponto, tem que ser igual a zero. Aqui que geralmente complica também, porque muita gente faz muita conta errada, ó. Então, qual que é a derivada da lagrangiana em relação a R? Fala aí para mim. Vai ser MR φ ponto ao quadrado. MR, φ ponto ao quadrado, boa. Mais KLN de R. Mais KLN de R? Eu acredito que é isso. Quem discorda aí? Como é? Não, derivada, desculpa. Isso. Vai ser menos KR elevado a menos 2. Isso, então menos K, R elevado a menos 2. Fechou, né? Uhum. Ok, então essa é a derivada parcial em relação a R. Vamos pegar a derivada parcial em relação a R ponto. Vai ficar como? MR ponto. Isso, MR ponto. Então, agora vamos escrever a equação de Euler-Lagrange inteira. Ó. Derivada em relação a R, MR, φ ponto ao quadrado, menos K, R a menos 2, menos a derivada temporal disso. Quanto que é a derivada temporal disso? MR 2 pontos. Isso, então menos MR 2 pontos é igual a zero. Então, ó, achei a equação de movimento dessa partícula para a coordenada radial dela. Você pode até isolar aqui, ó, que se você isolar o R 2 pontos, que é, né, justamente o que a gente quer, né? É a aceleração radial, ó. Ela vai ser igual a R φ ponto ao quadrado menos K sobre M, R a menos 2. E eu, hein? Então, essa é a equação de movimento, tá certo, gente? Achei a aceleração radial. Daqui sai tudo, né? Se eu tenho a aceleração, lembra que a aceleração é dr ponto dt. Então, podia fazer todas as integrais e chegar no
R ponto, depois chegar no R de T. Ele nem está mandando você achar isso, tá? Nem está pedindo qual que é a velocidade radial e qual que é a posição radial em função do tempo. Ele só quer as equações, porque isso é tudo, né? Beleza? Então, a aceleração radial, ela depende... Ó, lembra que φ ponto, tá, gente? É velocidade angular. Então, ela depende da velocidade angular da sua partícula. E indo para a última etapa aqui, vamos fazer para φ. Então, a equação que eu tenho que resolver é ΔL, ΔΦ, menos d dt, ΔL, ΔΦ ponto, tem que ser igual a zero. Então, vamos lá. Derivada parcial da Lagrangiana em relação a φ. Dá zero. Zero. Derivada parcial da Lagrangiana em relação a φ ponto. MR ao quadrado, φ ponto. Isso. MR ao quadrado, φ ponto. Só, né? Uhum. Então, cadê? Então, na hora que eu for fazer isso aqui, ó, juntar... Ops. Na hora que eu vou juntar essas informações, vai ficar 0 menos a derivada temporal de mr ao quadrado φ ponto é igual a zero. O que quer dizer isso? Vou simplificar aqui, né? Quer dizer que essa derivada aqui é igual a zero. Esse é o máximo aqui que a gente chegou, olha. Quer dizer, então, que mr ao quadrado φ ponto é igual a uma constante. Essa é a equação de movimento associada aí à minha velocidade, à minha variável angular. Certo? Comemos alguma mosca aí? Deixa eu ver. Ah, não, tem uma mosca aqui, né, ó. Peraí. Aqui, Marcos. Nossa, faltou a gente derivar em relação ao R, né? Deixa eu ver se eu... Peraí. Derivada em relação a φ deu isso aqui. Agora tem que derivar isso em relação a R, né? Aí em relação a T, né? Isso. Comemos essa mosca aí, ó. Qual que é a derivada em relação a T de mr ao quadrado φ ponto? MR ao quadrado, φ dois pontos. Não. Só que tem que derivar isso aqui também, né, ó? Uhum. Então, vai ter que aplicar a regra da cadeia. Ó. Então, vai ser mr ao quadrado φ, dois pontos, mais m φ ponto, que multiplica 2r, r ponto. Certo? Entenderam aí, gente? Isso porque você tinha dito que muda, né? É, porque o R também varia no tempo, né? Entendi. Tá? Então, R é um R de T. Sim, sim. Certo, gente? É, aham. Então, tá. Então, essas derivadas que geralmente dá pau aí. Então, na hora que eu for, finalmente... Vou ver se o espaço... Vou tirar isso daqui. Finalmente terminar de resolver aqui, então vai ficar 0, né? Agora de novo, ó, 0 menos essa derivada, que é mr ao quadrado, φ, dois pontos, menos m, φ ponto, 2r, r ponto, é igual a zero. Só reorganizar os termos aqui, posso cancelar as massas, né? Mas eu vou deixar assim mesmo, ó. Só pra... Não vai ter mais espaço aqui. Certo, gente? Então, essa é uma equação que descreve a aceleração angular dessa minha partícula. Né? Que é o φ dois pontos. Eu acho que a parte mais complicada que tem, essa parte, pelo menos para mim, é observar a existência de vínculo, professora. A existência de vínculos? É.
Porque se eu fosse fazer esse mesmo exemplo por coordenada, por exemplo, cartesiana, existiria um vínculo entre o x e o r, né? O x e o y, né? Em relação ao ângulo φ. Não, mas espera aí. Deixa eu... Mas o vínculo... Mas aí é porque você tem que escolher... É Marcos que perguntou, né? Isso. Você tem que... Se as suas coordenadas são x e y... Por que teria vínculo entre elas? Mas só tem... mas no caso dessa partícula que está sujeita a uma força radial aqui... O que você teria que fazer, né? Se fossem coordenadas cartesianas? Você teria que escrever o R em função de x e y, não é isso? Que aqui está o meu R, ó. R é como se fosse raiz quadrada de x2 mais y2, né? Isso. Então, eu poderia escrever a minha força em coordenadas cartesianas. E qual que é o vínculo entre x e y? Elas são variáveis independentes. Não, eu tinha pensado de outra forma. Eu tinha pensado que era um plano inclinado quando eu vi aqui. Ah, tá. Então, essas aqui, em coordenadas cartesianas, você também teria x e y independentes. Certo? Porque lembra que né? Esse que é o problema, né? Uma vez que você... o cérebro dá uma bugada mesmo, né? Porque uma vez que você escolheu as suas coordenadas, você tem que focar nelas, né? Então, assim, existe uma relação entre x e y e r e φ. Isso não é o vínculo. Isso é só transformação de coordenadas. Né? Tem que pensar se existe um vínculo entre as suas coordenadas. Vamos fazer um problema com um vínculo, que é justamente o do pêndulo que eu passei para vocês, que usa coordenadas polares, né? E ainda usa um vínculo para a gente testar aí o vínculo. Entenderam, então, a sequência, mais ou menos, aí, gente? O que vocês vão ter que fazer? Sim. Beleza. Oi, Ivi, tem como você voltar no slide da primeira parte do exercício, rapidinho? Tá, peraí. Esse ou não, né? Não é que... Esse aí. Uhum. Claro. Beleza. Então, pessoal, eu vou fazer eu vou fazer os dois, acho que vai dar tempo, porque eles não são tão demorados. Vou fazer os dois da entrega. Pode seguir aí? Então, o pêndulo simples estava desenhado bem assim, ó. Pêndulo simples estava desenhado um eixo X, assim, um eixo Y para baixo, e um pêndulo de massa M, e aqui tinha um ângulo θ. E o que mais? Aqui é o comprimento da corda L. Então, lembrem o seguinte, né, gente? Não existe regra para você escolher com quais coordenadas você vai trabalhar, né? Possivelmente alguém quis trabalhar com... Alguém falou aí, né? Que trabalhou com coordenadas cartesianas, não foi isso? Se eu fosse trabalhar com coordenadas cartesianas... vamos até pensar, vamos até esquematizar aqui. Eu vou fazer com polares, só para a gente treinar polares, né? Mas é até bom para a gente treinar vínculos em todas as coordenadas. Então, se eu fosse tratar de coordenadas cartesianas, para resolver a lagrangiana, então eu estou pensando, a princípio as minhas coordenadas são x e y.
né? Até eu definir as minhas coordenadas generalizadas, eu tenho que pensar nos vínculos primeiro. Então, quando eu escolho essas coordenadas, como é que eu escreveria a energia cinética dessa massinha? Ó, então eu tô, meu problema, ele é totalmente resolvível se eu conheço a posição X e a posição Y da minha massa. Então, a energia cinética é meio de m v ao quadrado. Só que como é que são as velocidades em coordenadas cartesianas? A gente viu lá, ó, x ponto ao quadrado mais y ponto ao quadrado. Como é que eu representaria a minha energia potencial? Vamos pensar o seguinte, né? Aí eu vou colocar minha referência, U igual a zero, bem aqui nesse nível. Ele definiu lá no exercício y positivo para baixo, né? Então, como eu estou abaixo de zero, isso daria uma energia potencial negativa, minha energia potencial seria menos mgy. Concordam? Aí eu pensaria em, como é que chama? Montar minha lagrangiana, né? Só que antes de eu montar a lagrangiana, eu preciso prestar atenção nos vínculos. O que vocês acham, gente? Existe algum vínculo? Aí você fala, é entre quem? Vínculo é entre as variáveis que você está querendo utilizar. O que vocês acham? Eu posso escrever y em função de x ou vice-versa? Na hora que fiz, eu tinha assumido que sim, mas eu acho que não. Mais alguém aí, gente? É porque a bolinha não percorre, né? O comprimento L. Eu tinha associado de novo ao exemplo de plano inclinado. Aí de colocar igual que você tinha colocado naquele que eu acho que é y igual a tangente de θ x. Tá. Mas olha só, Marcos, pensa bem, ó. Quando sua, como é que chama? Corda anda, então vamos supor que ela sobe aqui, né? Subiu aqui. Eu tenho um novo x para um novo y, mas o que acontece com o comprimento da corda? Continua fixo. Uhum. Então, na verdade, existe um vínculo que é o seguinte, a corda tem sempre o mesmo comprimento. Então, se você pensar, se você olhar para esses triângulos, retângulos aqui, ó, você sempre tem que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a L ao quadrado. Concorda? Do teorema de Pitágoras? Sim. Então, existe um vínculo, ó. Eu sempre posso escrever que, se eu escolher, por exemplo, vamos isolar o y, né, já que ele está na potencial. Então, eu sempre posso escrever que y ao quadrado, mentira, é o contrário que eu quero fazer. Sempre posso escolher que x ao quadrado é L2 menos Y2. Entendeu? Então, eu posso tirar... Então, eu sei que x é igual a L2 menos Y2 raiz. Então, quando eu for escrever a minha lagrangiana lá, ó, quando tiver x ponto, eu vou derivar isso aqui, ó. X ponto vai ser meio de L2 menos Y ao quadrado elevado a menos meio, vezes a derivada em relação a Y, tá vendo? Que é menos 2Y ponto. Menos 2Y, Y ponto. Então, eu consegui um vínculo, ó. No fim das contas, a minha lagrangiana vai ficar só em função de y, por causa desse vínculo aqui, ó. Entenderam isso ou não, gente? Entendi. E o resto aí, entendeu que existe esse vínculo que é o tamanho da corda? Sim, porque o tamanho da corda não varia, né? Exatamente. Então, se o tamanho da corda não varia, x ao quadrado mais y ao quadrado tem que ser sempre igual a L ao quadrado. L é uma constante. Então,
no fim das contas, uma variável sempre pode ser escrita em função da outra. Aqui eu quis isolar o x, mas vocês poderiam isolar o y. Entenderam? Então, realmente, o vínculo tem que ter um olhar pensando assim, o que conecta as duas variáveis para que eu possa estabelecer um vínculo, tá? Então, essa seria a conexão em coordenadas cartesianas. E aí, como é que o Marcos, então, ia continuar o problema dele? Ele ia achar a lagrangiana, que é t menos u, a lagrangiana dele, se ele isolasse o x lá, tudo ia ficar em função de y e y ponto, não é verdade? Que são as variáveis, L é uma constante ali. E aí ele usar a equação de Euler-Lagrange simplesmente para a coordenada generalizada dele, y. Tá? Então, a coordenada generalizada do Marcos é y. Tá bem? Não é x e y mais. Porque as generalizadas são só as independentes. Tá bem? Então, ia resolver e ia achar lá uma equação para aceleração dessa massa. Aceleração em y. Aí ele conseguiria também achar aceleração em x, já que uma depende da outra e tal. Tá? Vou fazer o problema que, deixa eu ver aqui se deu muito menos conta. Acho que é mais fácil resolver em coordenadas polares. E é o que a gente costuma ver lá em Física 1 ou Física 2, quando a gente trata de pêndulo, tá? Então, vou fazer aqui uma alternativa, então, para o pêndulo em coordenadas polares. É x, e é y, estaria a minha massinha, chamei esse de ângulo θ, e aqui é o comprimento da corda, e aqui é u igual a 0. Então, agora, quer usar em coordenadas polares, o que são as coordenadas que eu vou pensar e escrever? Ao invés de eu ficar olhando para a coordenada x e coordenada y da minha massinha, eu só vou ficar pensando na posição R que essa partícula está. Certo? Ah, e se ela está aqui? Ah, então esse é o meu R, ó. Então, eu quero simplesmente localizar a minha massa em função do R e em função do ângulo de abertura θ. Tá bem? Então, essas vão ser as coordenadas que eu vou escolher trabalhar. Ah, então vamos lá. Depois eu vejo se existe algum vínculo relacionado a essas coordenadas. Então, olha que interessante. Se eu for tratar isso em coordenadas polares, montar a energia cinética, vai ser daquela expressão que a gente já trabalhou, né? De energia cinética em coordenadas polares, que é meio de m r ao quadrado, θ ponto ao quadrado, mais r ponto ao quadrado. Ah, vamos pensar na energia potencial. Como é que eu escrevo a energia potencial em coordenadas polares? O que eu sei da energia potencial? Eu sei olhar para ela em coordenadas cartesianas, né? De forma intuitiva. Lembra que a energia potencial associada a essa massinha, a gente viu lá que era menos mgy. Não é isso, gente? Tem a ver com, né, o tanto que eu estou aqui para baixo daquele meu nível lá 0. Então, em coordenadas cartesianas, seria menos mgy, mas eu sei que existe uma relação entre as polares e as cartesianas, né? Então, não vou deixar escrito em termos de y, tem que deixar escrito em termos de rθ. Quanto que vale o y? Y é r cosseno de θ, não é isso, gente? Concordam? Isso. Isso. Então, ao invés de y aqui, eu vou escrever r cosseno de θ. Beleza, quero escrever a minha lagrangiana, mas vou observar se tem algum vínculo presente no sistema. Ah, e qual que é o meu vínculo? O que está prendendo o meu sistema que deixa alguma coisa fixa aí? O ângulo pode variar, não pode, gente? Pode. O ângulo pode variar. E R? É fixo, não? R é fixo. L é sempre igual a L. Se eu for escrever a equação do vínculo, lembra que a equação do vínculo é uma equação sempre que tem uma igualdade aqui a 0. Quando tem um vínculo holonômico, né? Que a gente falou lá. Então, essa seria a minha equação do vínculo. Por que ela é importante, gente? Porque na hora que eu for escrever a minha lagrangiana,
Onde tiver R, eu vou colocar L. Onde tiver R ponto, eu vou colocar quanto? 0. Por quê? Porque o R não varia. Não é verdade? Então, na hora que eu for escrever, então esse é meu primeiro passo, o segundo passo é o dos vínculos. Na hora que eu for escrever a minha lagrangiana, que é o T menos U, o T vai ficar meio da massa, que multiplica L ao quadrado, θ ponto ao quadrado, mais R ponto zerou. R ponto é igual a 0, porque R é igual a L. Então, simplificou bem minha lagrangiana. Menos o U, né? Então, vai ficar mais mgl cosseno de θ. Então, essa é a minha lagrangiana e a minha única coordenada generalizada aqui é o θ, né? Que R foi eliminado. Então, eu tenho que simplesmente pensar na equação de Euler-Lagrange para θ. Então, vai ficar isso aqui, ó. Então, a derivada de L em relação a... Cadê? Derivada de L em relação a θ tem a ver só com esse trecho aqui, né? Então, vai ficar como? Vai ficar mg L, derivada de cosseno é menos seno. Derivada de L em relação a θ ponto vai ficar ml ao quadrado θ ponto. Então, quando eu for fazer a equação completa, vai ficar menos mgl seno de θ, menos a derivada temporal disso aqui, ó. M é constante, L é constante, então vai ficar só um θ, 2 pontos, é igual a 0. Posso cortar as massas, posso cortar um L aqui, ó. Cheguei à conclusão que a aceleração angular desse pêndulo vai ser menos G sobre L seno de θ. Isso é exatamente o que a gente obtinha lá de Física 2. Quando a gente estava estudando o movimento oscilatório, a gente chegava que θ 2 pontos era menos G sobre L seno de θ, por um outro mecanismo, olhando forças, né? Olhando tensão e olhando a componente da força-peso que fazia o pêndulo oscilar. Então, aqui eu não preocupei em nada de vetorial. Lembrando ainda, pessoal, que se θ é pequeno, então para θ pequeno, isso geralmente está aparecendo nas listas, tá? Essas perguntas. Tem alguns exercícios da lista que são do Marion, e tem essa pergunta aí. Para θ pequeno, a gente sabe que seno de θ é aproximadamente o θ. Então, eu poderia escrever isso, ó, θ, 2 pontos, é igual a menos G sobre L, θ. Essas equações desse tipo, pessoal, olha, que a aceleração é proporcional à própria variável, lembram disso? Isso é um movimento oscilatório, né? A equação do sisteminha massa-mola dá exatamente isso, ó, que a aceleração do seu bloquinho é exatamente proporcional à sua própria variável. Então, isso dá uma frequência de oscilação, tá? Que está relacionada a essa grandeza aqui, ó. Né? A frequência de oscilação é raiz de G sobre L. Entenderam? Então, a gente está retomando resultados que a gente já via das leis de Newton por um método totalmente que uns gostam, outros têm muito mais dificuldade, né? Acho que a partir do momento que a gente começar a pegar a manha, eu acho que assim, o fato de já ter entendido essa velocidade em coordenadas polares já deixa a coisa menos esquisita, né? E aí é realmente treinar os vínculos, fazer exercício, né, gente? Essa que é a questão. Então, essa aula é até 11h50 ou 11h40? Acho que até meio-dia. Meio-dia? É meio-dia. Ah, então dá para fazer mais um da entrega, que vai ser o da massa-mola no plano.
E aí, pessoal, ficou claro esse pêndulo aí? Sim, ficou. Ficou bem claro. Então, vamos para o outro aqui. Que é o exercício 2 lá da entrega, que fala de um sistema massa-mola num plano inclinado. Então, esse ângulo é beta. Tem uma massinha M, constante elástica da mola é K. Tal. Beleza. E aí, o que está pedindo? Está pedindo para achar as equações de movimento, se eu não me engano? Que seja, né? Obtenha as equações de movimento para esse bloco. Então, olha só, pessoal. Vou usar aqui coordenadas polares, porque à medida que a gente vai treinando, a gente vai vendo que muitas vezes elas são muito mais convenientes, tá? Então, eu usarei coordenadas polares em que eu estou buscando, então, esse ângulo Rθ ou Rφ, tá? Lembra por que posso usar coordenadas polares? Porque coordenadas polares se aplicam a problemas que estão acontecendo num plano. Então, se você for ver, né, se você colocar assim, ó, como se aqui fosse um eixo Y e aqui fosse um eixo X, tudo que está acontecendo nesse plano inclinado é como se estivesse acontecendo nesse plano XY, né? Pensa que seu bloco é um pontinho, ele está andando nesse plano XY aí, tá? Por isso que essas coordenadas são boas. Em que a minha coordenada, então, θ, reflete esse ângulo aí de abertura, que está relacionado ao plano. E o que seria a minha coordenada R? R, no caso, ó, né, quando eu for tratar de coordenadas polares, R é essa distância aqui, ó. Se eu relacionar com esse eixo aqui, ó, é a distância que monitora onde está o meu bloquinho. Tudo bem? Então, o que eu posso pensar? Quando eu penso que esse bloco, ele tem, e fala também de uma posição de equilíbrio, né? Existe uma posição de equilíbrio, R0, que é quando a mola não está nem esticada, nem comprimida. Vamos pensar que ela está aqui, ó, nesse meio do caminho aqui, ó. Vou chamar de R0. Então, para ter deformação, para ter energia potencial, eu tenho que estar ou passado de R0 ou para trás aqui de R0, né? Então, notem o seguinte, pessoal. Quando eu for definir a energia cinética do meu bloquinho, então vamos começar a pensar nisso, né? Energia cinética em coordenadas polares. Energia cinética em coordenadas polares depende tanto da velocidade que está relacionada a essa direção de R, ao fato do vetor R mudar. Isso é óbvio, né? Que existe uma velocidade nessa direção. Então, é dado por aquele termo meio de m, r ponto ao quadrado. E tem um segundo termo lá, que é meio de m, r ao quadrado, θ ponto ao quadrado. Isso seria a energia cinética de coordenadas polares. Posso eliminar alguma coisa aí, gente? Posso eliminar algum termo dessa energia cinética? O segundo, por quê? Porque o ângulo não varia. Não é isso, gente? O bloco está sempre no plano inclinado. Então, esse é o meu vínculo, ó. Os vínculos, eles às vezes são muito simples, exatamente. O ângulo é o vínculo. O ângulo quer dizer que o ângulo lá das coordenadas polares, ele é sempre igual a beta. É porque beta está escrito com uma letra lá, mas se fosse um 30 aqui, talvez associasse mais fácil, né? Sim. Então, seria π sobre 3, né? Não, estou viajando, sobre 6. Então, você ia colocar lá em radianos, se você fosse montar a sua equação de movimento, tá? Então, se você fosse montar a sua equação de vínculo, então ficaria, ó, θ menos beta é igual a 0. Esse é o vínculo, ó.
Tá? Então, isso significa que θ ponto é zero. Então, morreu essa segunda parte da sua energia cinética. Então, vou montar a energia. Então, esse aqui é o vínculo. Montar agora a energia potencial. Vamos pensar aí na energia potencial que tem nesse sistema. Tem tanto energia potencial gravitacional, porque esse bloco está sempre numa certa altura. Então, se eu for associar isso aqui, ó, com o eixo Y, você sempre pode fazer transformação de coordenadas, tá, gente? Se você sabe escrever a energia potencial numa coordenada cartesiana, depois você transforma, tá? Não tem problema. Então, por exemplo, eu sei escrever em coordenadas cartesianas que a energia potencial desse bloquinho é sempre igual a quanto? mgy, não é? Porque aqui, ó, é U igual a zero. Então, se eu sei essa altura aqui, y, eu sei quanto que vale a energia potencial, certo? Então, seria mgy e tem também energia potencial elástica, não tem? Porque a mola vai esticar e vai comprimir. Como é que é a energia potencial elástica de um sistema? Vai ser meio x ao quadrado? Isso. Então, ó, se eu tiver um sistema massa-mola andando no plano horizontal lá, ó, eu tenho lá na minha cabeça que é meio de kx2, onde o k é a constante da mola. Onde x é o quê? X é a deformação. Então, associa essa deformação de x com a deformação em coordenadas polares que você tem aí. Então, seria meio de k. E o que seria a deformação? Vocês concordam que a deformação é r menos r0? É a posição que eu tô menos a posição de equilíbrio. Concordam? Uhum. Então, R menos R0 ao quadrado. Então, onde está Y, já vou desmanchar. Vou até anotar aqui, ó. Então, isso aqui a gente achou que é o elástico, só para vocês terem no vídeo lá. E o U gravitacional, você tem na sua intuição que é MGY. Então, quando você for fazer em coordenadas polares, o que é MGY? MG... O que é Y, pessoal, em termos das coordenadas polares aí? R seno θ. R seno θ, exatamente. R seno de θ. Só que ao invés de colocar θ, eu já vou colocar beta. Porque eu sei que o θ é igual a beta. Tá bem? Só por quê? Então, por que essa dica é importante aí? Porque senão você acha que a sua lagrangiana, as coordenadas, senão você acha que as coordenadas generalizadas, se você colocar θ aqui, ó, só um erro comum, tá, gente? Você coloca θ, senão quando você for colocar, você acha que as suas coordenadas generalizadas são R e θ. E fica calculando as equações de Euler-Lagrange para θ também. Tá? Vai dar errado. Então, θ não é uma variável, θ é fixo. θ vale beta. Tá? Ou seja, eu escrevo agora a minha lagrangiana, já eliminado o vínculo do ângulo. Então, vamos lá, o terceiro passo é escrever que a lagrangiana vai ser igual a T, que é meio de M, R ponto ao quadrado, menos U, que é menos MG, seno de beta, menos meio de K, R menos R0 ao quadrado. Então, estabelecida a lagrangiana, nós vamos para as equações de Euler-Lagrange, onde eu vejo que a minha coordenada generalizada é só uma, é só R. Tá? Então, eu preciso só de uma equação, que vai ser essa aqui, ó, del L, del R, menos a derivada em relação ao tempo de del L, del R ponto, é igual a zero. Del L, del R, vamos lá. Del L, del R, tem a ver só com esse termo aqui, né, ó. Vai ser menos K, R menos R0. Certo, gente? Dúvidas aí?
Não. Menos K, R menos R0. Derivada de L em relação a R ponto vai ser MR ponto. Então, opa, peraí. Vacilei aqui, né, ó. Comi uma mosca aqui, gente, ó. Na energia potencial. O que eu errei aqui na energia potencial? O que eu errei nesse termo aqui, ó? H, não? Então, o H, que é o Y, Seria como o é? Y, né? Isso. Ele é quanto mesmo em coordenadas polares? Ele é R seno, ele é R recosseno. seno de beta, né? R, seno. R seno Seno beta, de não é? Ah, não, o É. Y R seno beta, faltou o R aqui, ó. Então, por isso que na minha equação R lá, seno beta, faltou um isso. termo. Então, aqui tem um R. Então, na minha primeira derivada lá, ó, é esse termo, mas tem esse também, ó. Que é menos Sim. mg seno beta. Uhum. E a derivada da Lagrangiana em relação ao R ponto virou MR ponto. Então, montando a equação inteira, vai ser menos K, R menos R0, menos MG, seno beta, menos a derivada temporal disso, que é MR, dois pontos, vai ser igual a zero. Então, cheguei à conclusão que a aceleração radial ali do meu bloco, se eu deixar só isso aqui, tá bom, tá, gente? Só se ele pedir a aceleração mesmo, tá? Sim. Então, a aceleração radial, vou cortar todas as massas ali, vai ficar menos K sobre M, R menos R0, menos G, seno de beta. O que é interessante desse problema é que a aceleração, ela tem tanto a ver com o fato, né, de você ter uma força gravitacional, uma componente ali do peso, né? Antes a gente só achava isso aqui, né, gente, ó. Quando a gente estava com um bloquinho sem mola, coisando lá no bloco, no plano. Só que agora entrou esse outro termo que está relacionado à mola, e lembra que esse K sobre M é justamente ômega ao quadrado. Ômega é a frequência de oscilação desse bloco. Então, a gente acha isso lá de física 2, né? Então, a aceleração tem a ver com essas duas coisas. Essa eu não fiz, não, porque eu tive essa dúvida referencial aí, mas no final das contas, deu o que eu achava que ia dar mesmo. Tá. Então, gente, o problema dessas... Mas esse eu não mandei não, tá, professor? Tá. Não, beleza. Eu vou parar aqui, porque todos são muito grandes, né? Um pouquinho. Vocês vão perceber que, né, da lista aí, vocês vão ver que o 1, por exemplo, é gigantesco, mas a letra A do 1 é bem tranquila de fazer. Vocês podem... É importante, gente, que vocês comecem a fazer a lista, porque vocês vão ter dificuldade. Às vezes vocês vão começar querendo fazer cartesianas, vão perceber que foi horrível a escolha e vão ter que mudar de sistema, ou vice-versa. Então, é só a prática que vai te levar, né, a perceber o que você acha mais fácil, né? Cada um pode achar uma coisa. É o famoso pulo do gato, né? Exatamente. Acho que essa aula deu para esclarecer mais as coisas, não deu? Sim. Deu, foi boa. Beleza. Então, gente, nós estamos de acordo aqui, vou parar de gravar.